Exatamente às 04:38 e 16 segundos de 10 de novembro de 2025, no eixo urbano industrial de Pokrovsk, o primeiro comunicado russo entrou pelo rádio. A Rússia afirma ter capturado uma aldeia a oeste da linha de contato. O ar cheirava a pó de cimento e diesel velho. Luzes de emergência piscavam como vagalumes em prédios com janelas quebradas. Unidades blindadas russas avançavam de dois lados, empurrando infantaria mecanizada atrás de BMP-3 e T-72B3. Era uma ofensiva que buscava uma foto. A entrada em Pokrovsk. Mas cada movimento no asfalto tinha uma réplica invisível quilômetros ao leste, onde um depósito russo de suprimentos dormia acreditando ser inviolável. Pokrovsk, cidade nodal do Donbass, é um tabuleiro com peças elétricas, subestações, oficinas, pátios ferroviários, galpões de metal. A infantaria russa se espalhou entre essas peças seguindo o manual. Blindados abriram brechas em barricadas, sapadores lançaram cortinas de fumaça, drones kamikaze Lancet vasculharam telhados, as primeiras bandeiras vermelhas apareceram em janelas. O relato estava pronto, mas exatamente às 06:07 e 51 segundos, 118 quilômetros atrás, a logística russa sentiu um puxão no tapete. A Ucrânia já havia lido o roteiro na noite anterior. Quando uma ofensiva mostra força numa cidade, a retaguarda relaxa. Analistas em Kiev observaram 2 trens cisterna e um comboio de caminhões KAMAZ entrando em um complexo de armazenamento perto de Ilovaisk. Galpões metálicos, tanques horizontais de combustível, contêineres com munição, peças e rações. Uma massa perfeita para queimar. O plano era simples: deixar a Rússia exibir Pokrovsk e então atingir seu estômago. O complexo logístico era uma pequena cidade. Galpões de 70 metros com prateleiras, câmaras frias, estações de bombeamento, 2 subestações compactas e um pátio com 32 caminhões. Um sistema de sprinklers pendia do teto, confiante com bicos cromados, guardas, cães, patrulhas e uma fé supersticiosa na distância. Estamos longe da frente. Longe o bastante para baixar a guarda. Perto o suficiente para um enxame cruzar sem aviso. Às 06:07 e 51 segundos, o primeiro grupo de drones ucranianos, asas fixas com cargas de 6 a 9 quilos, cruzou um cinturão de arbustos a 40 metros de altura, invisível para radares mal calibrados. A navegação combinou sistema inercial e correção visual, usando telhados brancos e trilhos ferroviários como referências. Atrás vinha o segundo grupo, FPV com ogivas de carga oca. Acima, mais longe, o terceiro, drones térmicos para mapear o calor. O primeiro impacto buscou o que todos temem e poucos protegem: a sala de válvulas de combustível. A explosão inicial não foi enorme, mas a física fez o resto. Uma nuvem de combustível atomizado acendeu com uma faísca elétrica e transformou o corredor em um maçarico. A onda de choque derrubou luminárias, a pressão quebrou vidros, o fogo avançou em direção a um tanque horizontal. Uma válvula reagiu a tempo, mas o calor radiante foi brutal. Em segundos, o depósito passou de seguro a alvo visível a 20 quilômetros. Os operadores ucranianos então abriram o portão do enxame. Em ondas de 8, os FPVs atacaram com critério: desabilitar caminhões cisterna, golpear contêineres de munição leve, bloquear acessos com fogo. 2 entraram por portas abertas de um galpão de peças, buscando caixas de filtros e mangueiras cobertas de óleo, material perfeito para um incêndio prolongado. Outros 3 drones se lançaram contra a subestação secundária. Um errou e explodiu do lado de fora. Os outros 2 derreteram conexões e deixaram metade do quarteirão às escuras. As câmeras de segurança registraram a sequência como um parto violento. Pontos crescendo, uma luz branca, chuva de faíscas, um breve apagão e, ao voltar, manchas alaranjadas onde antes havia cinza. O guarda do posto 2 pediu reforços e tentou abrir a barreira principal. Um drone mergulhou à frente e a barreira entortou como um galho frágil. As patrulhas correram com extintores de pó químico, inúteis contra poças de combustível em chamas. A espuma demorou a chegar. Em Pokrovsk, a batalha continuava. BMP-3 cobriam ruas longas com tiros de 30 mm. Grupos de assalto avançavam casa por casa. Correspondentes russos narravam ao vivo. O comunicado oficial falou em sucesso tático. O que não dizia era que o depósito, do qual dependia o ritmo da ofensiva, ardia com 3 focos principais e 7 menores, 2 linhas de bombeamento cortadas, 14 caminhões neutralizados e uma nuvem de fumaça captada por satélites civis no primeiro sobrevoo. Uma tela em Kiev mostrava o tabuleiro paralelo. À esquerda, triangulações da linha de frente. À direita, telemetria do depósito em chamas. A voz do coordenador foi direta:
Prioridade: munição, depois combustível, depois acessos. Os drones de observação marcaram 2 pontos em branco. Um container com projéteis de 122 nits e uma jaula com foguetes S-8. 3 drones FPV alinharam-se e os atingiram em sequência. O som foi seco e profundo. A câmera saturou de luz por um instante. Quando voltou, não havia mais jaula nem container. O vento do Nordeste ajudou a Ucrânia. Empurrou as chamas para a área aberta do pátio e obrigou as equipes russas a fazer desvios por terreno mole. Um caminhão de bombeiros afundou o eixo traseiro em uma vala de drenagem. O segundo, ao abrir seus monitores de espuma, recebeu a nuvem quente de volta. Tosse, máscaras, viseiras embaçadas. Esse minuto de confusão valeu a entrada limpa de mais 5 drones ucranianos. A 06, 22 e 09 segundos, uma explosão secundária fez vibrar as chapas do telhado. Era um hack de baterias de equipamentos terrestres. Isso cortou comunicações internas e forçou a volta de mensageiros a pé. Nesta guerra, quando você retorna ao bilhete manuscrito no meio de um incêndio, perde minutos preciosos. O contra-ataque russo veio com interferência eletrônica. Um caminhão de guerra eletrônica saturou o espectro com ruído. Os drones ucranianos mudaram para navegação inercial e padrões visuais. Um caiu em uma vala, 3 seguiram adiante e encontraram uma parede úmida atrás da qual havia caixas de ração. Ver comida queimando enquanto a infantaria pede suprimentos é uma mensagem clara. O depósito revelou outro ponto fraco: as rotas de saída. Os caminhões que não estavam em chamas tentaram sair pela mesma porta. Um drone cravou um pequeno explosivo na dobradiça. Outro atingiu o trilho. A folha metálica saltou e travou. Congestionamento. Buzinas. Ordem de marcha bloqueada. Um terceiro drone furou pneus com cargas ocas. O pátio ficou coberto de borracha rasgada como flores negras espalhadas pelo chão. Em Pokrovsk, o relatório das 0630 falou em consolidação. Tradução: mover-se menos, gastar mais, esperar por caminhões que já não chegariam a tempo. As rotas alternativas eram mais longas e expostas. Kiev havia transformado um avanço caro em um gasto inevitável. Às 06:34 e 48 segundos, o segundo pacote de drones terminou o serviço útil do depósito. 2 drones, como tesouras, entraram pelo telhado de um galpão. Dentro, uma biblioteca de peças de reposição. Filtros, correias, roletes, bombas de água. Tudo organizado, tudo inflamável. O fogo avançou rasteiro, tóxico, do tipo que queima por horas e obriga a descartar até o que não queimou. Um incêndio que não destrói só material, mas contabilidade e rotinas. Os drones de reconhecimento fizeram um último varredura e deixaram coordenadas com pequenos cronômetros. Foco 1, 17 min. Foco 2, 41 min. Foco 3, autossustentado. Não havia necessidade de novos ataques. O depósito trabalharia para a Ucrânia com seu próprio combustível. A ofensiva russa teria de escolher entre avançar sem apoio ou diminuir o ritmo. O significado estratégico cabia em 2 círculos. O primeiro, pequeno e vermelho, marcava a foto que Moscou queria exibir em uma esquina de Pokrovsk. O segundo, amplo e alaranjado, mostrava a fumaça do depósito que satélites veriam durante toda a manhã. No primeiro círculo, há manchetes. No segundo, logística. A guerra real se vence no círculo maior. Exatamente às 07 às 02 e 23 segundos, o chefe de segurança assinou a evacuação de um setor devido ao risco de colapso do telhado. A assinatura ficou torta, como se a caneta tivesse escorregado. Acima, um drone ucraniano registrou o momento em vídeo e partiu. Nada mais havia a fazer. O depósito queimava por inércia própria, alimentado pelo que deveria abastecer a ofensiva russa. Nas horas seguintes, o relato russo insistiu na libertação de ruas em Pokrovsk. A televisão mostrou fumaça sem explicar sua origem. Canais locais preencheram o vazio com perguntas incômodas. Por que nossos caminhões atrasam? Por que falta gasolina nos geradores? Perguntas simples que arruinam narrativas épicas e expõem gargalos reais. A resposta técnica russa foi profissional. Isolamento, espuma, drenagem, demolições preventivas, corte de ruas, redistribuição para depósitos secundários. Nada disso é gratuito. Exige horas, rotas novas, escoltas adicionais. E cada escolta enviada para Ilovaisk faz falta na entrada de Pokrovsk. A frente se estende sem que mais tiros sejam disparados. À tarde, a lista de danos parecia um inventário invertido. 14 caminhões fora de serviço, 3 tanques horizontais danificados, 2 subestações a substituir, 1 sala de válvulas colapsada, 1 galpão consumido e peças de reposição perdidas sem contagem final. E mais uma conclusão. A retaguarda não é santuário. Em Pokrovsk, os combates continuaram, mas o ritmo mudou.
O combustível redirecionado chegava aos poucos. A munição, contada, obrigava tiros menos generosos. Uma fratura logística só se fecha com o tempo. A doutrina ucraniana deixou sua lição. Cada avanço tem uma artéria. Se você corta a artéria, a foto se desfaz. O depósito queimou o suficiente para transformar uma madrugada épica em uma manhã de relatórios técnicos. Caminhões enfileirados, espuma parecendo neve suja, operários batendo em vigas para derrubar telhados queimados. O que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Inscreva-se para saber mais sobre esse confronto.